Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Ó Pai, fala o nosso coração nesta noite. Nós estamos gratos ao Senhor por mais um ano que se passa, o ano de 2022. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sustentado nossas vidas. O Senhor tem falado conosco, tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre os nossos lares. Nós te pedimos e suplicamos ao Senhor nessa noite que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua mensagem. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse é o último culto de 2022. Mas durante o ano de 2022, talvez algum de nós passou por essa situação aqui. A situação de um pensador chamado Maurício Ferreira. Ele escreve dizendo o seguinte: talvez sim, talvez não. Talvez eu consiga descrever. Descrever o quê? É um talvez, mesmo acompanhado de um sim ou um não. Perdemos o rumo, paramos sem saber o que dizer, sem saber para onde ir. O sim e o não nos orienta a encontrarmos novos caminhos, novos argumentos, evita a injustiça da decisão tomada baseada em um simples talvez. E se após um talvez, o silêncio surgir, sabemos a resposta ficar sobre nossas costas, a responsabilidade de colocar um fim. Maurício Ferreira que escreve. Bom, o livro de Mateus foi escrito com abordagem para os gentios e também o povo judeu. Ele escreve o livro para a igreja de Antioquia. Naquele tempo, já logo depois desse tempo, do período dos apóstolos e discípulos, e nasce os primeiro pai da igreja. Cita Mateus, era bispo de Antioquia. Além disso, a congregação de Antioquia era uma mistura de judeus e gentios. Um fato que poderia ter dado origem aos problemas de legalismo e antinonismo, de que Mateus praticamente tratou no seu evangelho. Mas o propósito de Mateus, do evangelho de Mateus, era transmitir ensinamento à autoridade de Jesus, e sabe ele cuja vinda marcou o cumprimento das promessas de Deus. Não se trata meramente de uma história ou autobiografia de Jesus, mas também trata da confissão de fé do seu povo no passado. E não apenas só a confissão de fé, mas também a vida cotidiana dos seus membros da igreja, entre a fé e a sua prática, a sua confissão e aquilo que eles praticam. Esse talvez de que tanto nós podemos ter falado neste ano de 2022, possa se mudar na nossa vida, assim como mudou também aqueles homens que viveram no passado. A mudança em Cristo ou continuar no mesmo? Essa é a temática nossa nessa noite. A mudança em Cristo ou continuar
no mesmo. Para ter mudança, o servo de Deus precisa ir além das suas fronteiras. Jesus, quando ficou sabendo que João Batista tinha sido preso, logo no verso de número 12, ele fala que, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Jesus não ficou apenas esperando o que ia acontecer no decorrer de toda a sua história, no decorrer dos fatos que estavam acontecendo, da prisão de João Batista e dos discípulos agora de João, que estavam sem o seu mestre. Mas Jesus toma uma postura e Jesus desce para Galiléia. O verso 13 fala, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. A terra de Zebulon e Naftali, ela deveria ser tomada pelo povo de Deus, assim como Josué faz o povo entrar na sua terra prometida, e deveria expulsar todos os povos daquela terra ali. E não poderia ficar ninguém naquela terra, mas o povo judeu deixou alguns deles ainda naquela terra. E ali tem uma mistura de povos gentios com o povo judeu. Por isso nós vamos falar sobre essa primeira divisão, ir além das fronteiras. Eu creio que cada um de nós aqui passamos por algumas dificuldades em nossa vida. E passamos por alguns desafios na nossa vida. E muitas vezes nós se entregamos o nosso incomodismo, se entregamos a nossa vida cotidiana, sempre no pensamento daquele que nós sempre vamos ouvir. Talvez pode melhorar, ou talvez pode piorar. Ou talvez ficamos silêncio, sem responder, sem tomar uma atitude, sem se desenvolver naquilo que nós estamos vendo ali dia a dia. Mas ir além das nossas fronteiras é tomar atitudes diferentes, é tomar postura diferente, é pensar de forma que não aceitar apenas aquilo que está em nossa volta, mas analisar com foco sempre em Cristo Jesus. O nosso talvez, como nós vamos meditar várias vezes durante toda a nossa vida, e isso não foi só em 2022, mas isso vai servir por toda a nossa vida. Nós vamos ficar sempre pensando no mesmo, ou sempre ficar no silêncio sem tomar nenhuma decisão. O comentarista William Black vai dizer que quando Jesus recebe essa mensagem do arauto, ele toma a postura daquilo que já tinha profetizado, dele descer a Cafarnaum. Necessariamente ele não tinha que descer a Cafarnaum, mas porque Jesus toma essa postura, porque é exatamente aquilo que estava escrito para que ele se cumprisse. Mateus tem o cuidado de citar o texto de Isaías, daqui a pouco nós vamos ver a citação, o texto de Isaías mostrando que Jesus, ele olha para tudo aquilo que está acontecendo e toma essa postura, de ir além das fronteiras, vai aonde as pessoas menos esperavam que ele ia, mas ele foi para o meio dos gentios, para o meio daquele povo, para que ali o povo pudesse ver a glória de Deus, o povo pudesse entender aquilo que Jesus estava buscando. A partir desse viés, Jesus então começa a escolher os seus discípulos lá em Galiléia, lá naquele mar. Jesus começa a escolher os seus discípulos. João estava preso e os discípulos de João estavam sem o seu mestre. E agora a figura muda. João Batista começa a sair de cena e Jesus agora começa a aparecer como o Messias prometido, mudando a sua trajetória, mudando o seu contexto, mudando o que estava acontecendo naquele momento. O que podemos pensar sobre tudo isso na nossa vida? É que muitas vezes nós olhamos para aquilo que está acontecendo, nós não tomamos nenhuma postura, nós não olhamos para a nossa volta, paramos e ficamos ali aonde está,
sem tomar nenhuma decisão. Sem tomar nenhuma decisão. O servo do Senhor e Jesus Cristo, ele foi além daquilo que ele poderia ter feito. Ele foi além das fronteiras. Ele buscou, mudou, não teve medo de sair daquele lugar. Jesus morava em Jerusalém. Estava agora naquele lugar, na sua casa, junto com o seu povo, perto do templo, do sacrifício. Mas Jesus deixou tudo aquilo e se mudou para Cafarnaum. Afinal, Jesus andou por um percurso muito grande, porque quando nasceu, ele desce para o Egito. Depois, ainda criança, volta para a sua terra. E agora ele desce a Cafarnaum. E fica naquela região e começa a pregar o evangelho para aquele povo, naquela terra e naquele local aonde estava. O segundo aspecto que nós podemos ver é a mudança em Cristo ou continuar no mesmo. O primeiro aspecto é ir além das fronteiras. O segundo aspecto é nós devemos mudar o nosso comportamento. Nós devemos mudar o nosso comportamento. Quando Jesus olha para tudo isso, a gente vê a partir do verso número 14, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, a terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, do Jordão, da Galileia, dos gentios. O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região e à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Quando nós falamos de mudança de comportamento, é porque Jesus, até os 23 anos de idade dele, além do fato de que Jesus foi ao templo, narrado por Lucas, ainda com 8 dias de nascido, vai falar de Jesus no templo quando era ainda pré-adolescente. Depois disso aí, a Sagrada Escritura se silencia e começa a falar de Jesus aos 30 anos de idade, quando ele é batizado no Jordão. Mas aqui o texto vai dizer que Jesus desce para aquela região, e a citação de Mateus era para mostrar que Jesus desceu com o intuito de mostrar àquele povo que existia um Deus que salvava, que existia um Deus que providenciava, que existia um Deus que mudava a vida daquele povo. Deus nos chamou também para exatamente isso, para mostrar o Deus que muda a nossa vida, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que governa e trabalha sobre a nossa vida. Mudar os nossos comportamentos é deixar de lado o velho homem, aquela roupagem que talvez nós andamos com ela 2022 inteirinha aquela roupagem. E agora em 2023, mudamos as nossas vestes para a virada do ano e que nós continuamos com essas vestes limpas. As vestes que nos dá a obrigação de buscar e andar diante do caminho do Senhor. Eu quero trazer aqui uma pequena ilustração. Eu espero que você não faça isso, ou que nunca fez isso. Mas se nós olharmos para uma pessoa que é morador de rua, e ele carrega o dia inteiro um fardo em suas costas, e chega ao final do dia, ele coloca aquele fardo no local que ele vai dormir, e passa a noite naquele local do fardo. No outro dia de manhã, ele pega aquele mesmo fardo e sai andando com ele pela rua. Aquele fardo sem valor, sem nada simbólico, muito pequeno, mas ele se enfarda, cansa, soa com aquele fardo durante anos e anos da sua vida. Eu quero trazer essa ilustração que nós não podemos carregar o nosso fardo toda a nossa vida como aquele homem que coloca o seu fardo e dorme ao lado dele, que nós não precisamos trazer o nosso fardo e colocar na porta da igreja e entrar na casa do Senhor e descansar durante o culto, andar diante do Senhor durante o culto, se arrepender diante de Deus durante o culto, mas a hora que sair daqui, pegar aquele mesmo fardo pesado, colocar sobre as suas costas
e levar de volta para a sua casa. Não teve mudança nenhuma se fez isso até hoje. Precisamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos descansar no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está dizendo aqui que esse homem, o Senhor Jesus Cristo, assim como no verso número 16, ele fala: o povo que jazia em treva viu grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aquele povo não tinha vida, não tinha noção, não tinha norte para que lado ele ia. Mas o Senhor Jesus Cristo chegou àquele local, mudou a vida daquele povo, transformou a vida daquele povo. Eles saíram das trevas, passou a andar na luz, e agora permanecem na luz, e fala que a luz resplandece sobre eles. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a luz deve resplandecer sobre os nossos rostos, sobre a nossa vida. Precisamos descansar em Deus. Precisamos deixar o nosso fardo aos pés de Jesus e nunca mais pegar aquele fardo. E nunca mais ter a incerteza de dizer, talvez sim, e talvez não. Ou talvez um silêncio. Nós precisamos mudar. Nós precisamos de permanência sobre a nossa vida. Cai sobre nós a responsabilidade de dar um fim sobre as nossas dúvidas, sobre crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Muda, transformem, vivem diante do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz no coração, sabendo que Ele é o nosso Deus, aquele que anda e governa sobre a nossa vida. Mudança em Cristo ou continuar no mesmo? O terceiro aspecto é que a mudança em Cristo ou continuar no mesmo, é preciso fazer as escolhas certas com base nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos fazer as escolhas certas. Mas certa em que base? Com que princípio nós vamos fazer as escolhas certas? Com princípios da Sagrada Escritura. Jesus desceu para a Galileia pelas decisões da Sagrada Escritura, para cumprir exatamente aquilo que o profeta Isaías escreve no seu capítulo de número 9, verso de número 1 e 2. E o texto de Isaías diz o seguinte: mas para que a terra que estava aflita não continuará obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. As nossas decisões devem ser tomadas com base na Sagrada Escritura. O verso de número 17 do capítulo de Mateus, capítulo 4, ele vai dizer: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, que está próximo o reino do céu. Qual é a decisão correta que nós temos que tomar? É a decisão de servir o Senhor Jesus Cristo. E com base nos seus princípios da Sagrada Escritura, nós tomarmos decisão que vão servir para os nossos filhos, para os nossos netos, por toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Não é apenas uma decisão que nós vamos tomar somente para o ano de 2023, mas é uma decisão que nós vamos tomar para toda a nossa vida. Uma decisão que talvez você vai estar branquinho, de cabelos brancos, se bem que eu já estou ficando de cabelo branco, ainda estou novo, mas que nós possamos tomar decisões que vão permear toda a nossa vida. E essas decisões devem ser tomadas segundo a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura nos convida e nos chama a viver diante do Senhor, não nas trevas, mas sim na luz. Não conforme os princípios daqueles que não servem a Deus, mas conforme os princípios estabelecidos pelo nosso próprio Senhor.
o meio que nós temos de ser guiado é unicamente a Sagrada Escritura. Analisando ela, nós vamos encontrar todos os meios para a nossa vida, porque ela é a nossa única regra de fé e prática, porque ela é a luz para os nossos pés, porque ela é o norte da nossa vida, é a bússola da nossa vida, é a Sagrada Escritura. Então as nossas decisões devem ser tomadas conforme as Sagradas Escrituras. Mas o que podemos fazer quando devemos tomar uma decisão que parece que não está de acordo com a palavra de Deus? Uma das primeiras atitudes que nós devemos tomar é orar. Orar diante do Senhor, porque o próprio Senhor nos faz uma promessa que Ele nos faz lembrar de toda a sua Sagrada Escritura. E com base no conhecimento da Bíblia, com base em tudo que nós cremos, nós vamos tomar as decisões corretas diante de Deus. Correta diante de Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele poderia fazer conforme a tua vontade, mas ele faz segundo a vontade da Sagrada Escritura. Capítulo 9 de Isaías, o verso de número 1, vai dizer exatamente o que Jesus deveria fazer. E foi exatamente o que Jesus fez. Lendo novamente o texto, ele vai dizer: para que a terra que estava aflita não continuará obscuridade. Deus, nos seus primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Era exatamente aonde Jesus precisava ir. Uma terra que não tinha expectativa de vida e nem de salvação, mas a luz do nosso Senhor Jesus Cristo fez raiar sobre aquela terra, sobre aquele lugar, sobre aquele povo. E não apenas só para os judeus, mas também para os gentios. A palavra de Deus não chegou até nós, porque o gentio faz parte dessa herança, faz parte dessa promessa do nosso Deus. Mudança em Cristo ou continuar no mesmo? Primeiro aspecto desse é ir além das fronteiras. Segundo, mudança no nosso comportamento. E terceiro, fazer as escolhas certas, com bases bíblicas. Você está disposto a ir além das fronteiras? Mudar e quebrar as barreiras e passar a servir a Deus de forma melhor e de forma honesta diante do Senhor? Segundo, você está disposto a ter mudança de comportamento? Nós precisamos estar sempre dispostos a mudar o nosso comportamento, sempre para o melhor, para glorificar o nome do nosso Deus. E por último, como está a sua escolha diante de Deus? Elas estão pautadas, alinhadas com a Sagrada Escritura? Certamente precisamos de uma vida sincera para louvar e dar glória, honra ao nosso Deus. Diante dessas demonstrações, que possamos sair do nosso talvez, possamos deixar de lado o nosso talvez sim, ou talvez não, ou talvez o silêncio da nossa vida. Possamos sair desse talvez. Qual tem sido o seu talvez? Ou qual tem sido o seu silêncio? Precisamos tomar mudança de vida. Precisamos ir adiante, buscar a Cristo, deixar Cristo entrar na nossa vida, mudar a nossa vida cada vez mais. Quero dizer a você, irmão, que passou esse ano inteiro na casa de Deus, que o ano de 2023, você passe novamente o ano inteiro
na casa de Deus, buscando o Senhor e louvando o Senhor, porque aqui é o local aonde o povo de Deus deve estar. Mas se você está distante de Deus, tire talvez da sua vida o talvez de não servir a Deus e venha e fica permanente na casa de Deus. Não somente para 2023, mas por toda a sua vida. Que Deus possa te trazer e mudar e restaurar a nossa vida. E que possamos trazer as crianças para a nossa casa do Senhor, para que elas possam cultuar o nosso Deus. E que as crianças possam servir a Deus, não apenas com talvez hoje eu leve a criança, talvez amanhã eu leve, mas que eu possa trazer todos os dias para a casa de Deus. Que possamos, durante esse ano de 2023 e por toda a nossa vida, servir o Senhor e andar diante dEle, não com incerteza, mas ter uma mudança com Cristo e não ficar no mesmo, amanhã ou a depois, mas que eu possa servir a Deus todos os dias da nossa vida. Quero te convidar nesse momento para orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, durante essa noite, porque o Senhor nos deu a alegria de poder estar na Tua casa, de poder servir o Senhor. O Senhor nos trouxe para a Tua casa, sabedor que nós não temos mais na nossa vida o talvez de servir o Senhor, mas nós temos a certeza de que andar na Tua presença é glorioso, é majestoso, é de poder saber que o Senhor governa sobre o Teu povo e a Tua igreja. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles que estamos ouvindo nessa noite e todos aqueles que vão ouvir ainda, Pai, que o Senhor esteja abençoando, derramando rica bênção sem medida sobre a vida deles. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.